espera pela vacina contra a Covid-19. No Brasil, 4 vacinas estão em fase avançada de testes e sendo aplicada em voluntários. Esse é o tema da entrevista central de hoje com o médico infectologista Júlio Croda. Na reportagem, tratamos do drama das mulheres grávidas em meio à pandemia. Com medo da contaminação por coronavírus, exames do pré-natal são adiados e as mulheres ficam sem acompanhamento. Eu sou a Larissa Gold e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. Aliados de Bolsonaro no Senado Federal já consideram como certa a aprovação do desembargador Cássio Nunes Marques como ministro do Supremo Tribunal Federal, em substituição ao decano Celso de Mello. O cientista político André Singer comenta este assunto no Embarque Imediato de hoje. Embarque Imediato. Eu acho que essa indicação do desembargador Cássio Nunes para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal corresponde a uma continuidade daquilo que vem acontecendo desde meados de junho, quando o presidente Bolsonaro visivelmente mudou de orientação. Vamos lembrar que desde março ele tinha participado de diversas manifestações que pediam o fechamento do STF, o fechamento do Congresso Nacional, e ele protagonizou uma verdadeira escalada, né, de ameaças à democracia entre março, quando começou a pandemia, até meados de junho, quando foi preso o ex-PM Fabrício Queiroz, que havia sido assessor do seu filho no Rio de Janeiro. A partir de então, o presidente da República mudou de comportamento, pelo menos verbal, retórico, parou de fazer ameaças à democracia, e agora ele dá esse novo passo, que é um passo que parece ir na direção de uma pacificação com o STF. Vamos lembrar que recentemente ele teve um encontro com o presidente do STF, ele andou fazendo sinais em direção ao ministro Gilmar Mendes, que é um ministro visivelmente opositor à política dele, e assim por diante. Então, claro que pode haver também nesta decisão da indicação do desembargador Nunes uma tentativa de trazer alguém garantista, alguém que está preocupado com as garantias do cidadão e que poderia eventualmente proteger a ele próprio, o presidente da República, e a sua família em acusações que pesam, sobretudo no Rio de Janeiro. Em meio à crise sanitária provocada pela Covid-19 e intensificada pela irresponsabilidade e omissão do governo Bolsonaro, as ações de solidariedade dos movimentos populares têm sido importantes para amenizar a situação de muitas famílias. Veja na matéria de Gabriel Oliveira no Trilhos do Brasil. Trilhos do Brasil. Abraçando as necessidades materiais e afetivas do município de Eldorado do Carajás, no Pará, o coletivo Intimidade com a Terra tem trabalhado de forma incessante na produção de máscaras e sabão. Formado inteiramente por mulheres que integram o MST do Sudeste do estado, o projeto já produziu entre os meses de abril e maio cerca de 300 máscaras, que foram doadas nas comunidades e assentamentos da região. Buscando beneficiar ainda mais pessoas, a nova meta da produção é de 5.000 máscaras ao total. No estado do Piauí, a campanha nacional Mutirão contra a Fome ganhou força a partir da união dos movimentos Rede Periferia Viva, Movimento dos Pequenos Agricultores, Companhia Nacional de Abastecimento e o Centro de Referência da Assistência Social. Foram 150 cestas entregues no município de Santa Cruz e mais 197 quilos de alimentos na cidade de Geminiano. Em Curitiba, a ação contínua do MST com o projeto Marmitas da Terra ganha ainda mais força. Se aproximando das quase 4.000 toneladas de alimentos frescos e sem agrotóxicos distribuídos na capital paranaense e região metropolitana, a ação se completa não apenas pela entrega das marmitas, mas também pelo fornecimento de alimentos para preparo nas comunidades da região, como pontua Célio Andrei, integrante do coletivo. Está conseguindo fazer, uma das iniciativas é a da marmita, outra é a da entrega dos alimentos, né, que para as famílias do qual elas possam preparar na sua casa, que já é uma outra relação de entrega também, né, para quem recebe também. E estamos aí, né? Se cada um pudesse fazer um pouquinho assim, com certeza seria bem diferente essa situação de pandemia, né? Se cada um entendesse que às vezes não é nem
tu doar o dinheiro, dar alguma coisa, mas doar o teu tempo, como voluntário das marmitas, como voluntário em alguma dessas atividades. O 9 de outubro marca o nascimento do poeta e escritor Mário de Andrade, em 1893. Nome importante da literatura brasileira, o principal articulador da Semana da Arte Moderna de 22 é o tema da parada cultural de hoje. Quem traz a dica é a doutora em literatura Maria Célia Paulilo. Vem com a gente! Parada cultural. Falar da obra do Mário de Andrade em apenas um minuto exige um recorte. Então vamos recortar a ficção de Mário de Andrade. Para começar, nada melhor do que os Contos Novos, a sua obra de maturidade, que mostra o homem brasileiro do ponto de vista social e do ponto de vista psicológico, inclusive da psicologia profunda. Os Contos de Belas Artes, obra da juventude, expressão imediata do modernismo brasileiro. E ainda Amar Verbo Intransitivo, que hoje em dia está sendo lido de um viés feminista. E, finalmente, dentro da ficção, a sua obra máxima, Macunaíma, que devido à sua complexidade artística e cultural, exige um certo conhecimento prévio antes de adentrarmos a essa maravilha. E, finalmente, para quem gosta de cultura popular, as danças dramáticas do Brasil. Boa leitura! O medo de contaminação pelo novo coronavírus fez com que muitas grávidas deixassem de fazer exames e consultas do pré-natal. É o que revela uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, divulgada essa semana. Confira na reportagem de Camila Piacese. Nacional. A dona de casa Lívia Lunardi está grávida do terceiro filho. Um momento que deveria ser de alegria está cercado de insegurança. Com medo de sair de casa e ser contaminada pelo coronavírus, adiou o pré-natal e começou só no terceiro mês de gestação. As outras duas filhas eu fiz no primeiro mês, mas é que agora a gente está vivendo uma época de pandemia. Estou com medo de ir ao hospital e pegar o vírus, pois é um local de alto risco onde tem muitos infectados. Ainda mais que nós, gestantes, ficamos com a imunidade baixa. Estou evitando ao máximo de sair de casa, porque aqui em Brasília está com muitos casos de coronavírus. O medo da Lívia é comum entre as mulheres grávidas. 1 em cada 3 diminui a ida às consultas e a realização de exames presenciais. Essas mulheres disseram não ter recebido orientação alguma nas consultas de pré-natal sobre como evitar a contaminação pelo coronavírus. Para 84%, a experiência da chegada de um novo filho ficou mais difícil por conta da pandemia. É o que mostrou a pesquisa de mulheres grávidas e puérperas diante do coronavírus realizado pelo Instituto Patrícia Galvão. O médico obstetra do Hospital da Universidade Federal de Pernambuco, Dr. Tiago Saraiva, percebeu a queda na procura dos atendimentos. Em média, ele atendia 18 pacientes por dia e agora está com 6. E isso não é nada bom. Aumentou a mortalidade materna por conta da falta do atendimento, segundo ele. Gestação não é doença, mas que precisa ser bem acompanhada. Então, não é comum hoje a gente ver casos de descolamento de placenta que estão relacionados muito a síndromes hipertensivas, a pressão alta na gravidez, em que a gestante não fez muito controle, casos de óbito de bebê por sífilis, porque não teve diagnóstico e tratamento adequado. Então, a gente teve muito problema com isso. Então, alguns serviços notaram esse aumento na mortalidade e na morbidade por essas patologias. São muitas interrogações quando se fala do rumo da pandemia da Covid-19 no Brasil. A situação será resolvida apenas com o desenvolvimento de uma vacina que tenha efetividade e alcance a maior parte da população. Esse é o tema da entrevista central de hoje. Jonatas Campos conversa com o médico infectologista Júlio Croda. Entrevista Central. Nossa entrevista central conversa hoje com o médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda. Ele também é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Doutor, agradecemos sua participação nessa entrevista central. Para mim é um prazer estar aqui com o pessoal da Central. O ministro Pazuello fez uma série de anúncios prevendo até uma quantidade de 140 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. O senhor acha que em 2021
a população brasileira já pode se considerar vacinada contra o coronavírus? Eu acho que em 2021 sim, né? Esse processo vai iniciar no primeiro semestre, mas deve levar alguns meses para que toda a população seja vacinada, para a gente ter o quantitativo ideal para vacinar toda a população. A gente sabe que muitas vacinas serão 2 doses, então se tem 140 milhões de doses, pode ser que 70 milhões de pessoas sejam vacinadas no primeiro momento e depois o resto da população seja vacinada no segundo momento, quando, por exemplo, em relação a essa vacina da AstraZeneca com Oxford, for produzida pela Fiocruz no Rio de Janeiro. Doutor, o senhor falou de 2 doses e eu queria lhe perguntar sobre a efetividade das vacinas. Essas várias vacinas que estão mais avançadas, elas têm efetividade diferente uma da outra? Ainda não sabemos nada a respeito, ainda não foi publicado nenhum dado, não existe nenhum dado público, nem submetido a nenhuma agência regulatória. Então, nós só teremos alguma certeza quando as empresas divulgarem esses resultados. É importante salientar que serão resultados parciais. Se houver qualquer tipo de aprovação no início do ano, será uma aprovação para uso emergencial. Os estudos continuarão, porque os estudos preveem um acompanhamento de 1 ano para todos os voluntários, e só ao final desse ano nós teremos realmente a certeza, por exemplo, de por quanto tempo o indivíduo que tomar a vacina ficará protegido. A gente vai ter resultado parcial, que talvez possa fazer com que as agências regulatórias liberem a utilização dessa vacina, mas a certeza absoluta só virá após a finalização do estudo e a duração é de 1 ano. O senhor sabe, dessas 3 vacinas que estão sendo mais comentadas, a da AstraZeneca, a Coronavac e a Sputnik da Rússia, o senhor tem conhecimento de qual delas está mais avançado e qual delas pode ser a mais utilizada no Brasil? Essa pergunta, em termos da mais avançada, que iniciou o estudo mais precocemente, né? Então, a gente tem, por exemplo, da AstraZeneca com